Glórias a Deus. Sejam muito bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, então hoje é culto de ceia, né? E porque é culto de ceia, a gente vai ser bem rápido aqui na mensagem, na palavra. Para aqueles que já têm nos acompanhado, Deus nos deu uma série. E todos os domingos a gente está ministrando sobre essa série. A Brina vai colocar para a gente ali o João 10:10, que é o versículo principal dessa série. Então esse é o texto principal que nós temos utilizado domingo após domingo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Lembrando que esse texto, no contexto, o ladrão, aqui, só para os internautas não falar que eu estou sacrificando a teologia, né? Nesse texto aqui, dentro do contexto, o ladrão, ele é o assaltante das ovelhas. O ladrão aqui, nesse texto, ele representa o assaltante das ovelhas. Este assaltante das ovelhas, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas nós sabemos perfeitamente que esse assaltante das ovelhas representa Satanás. E Satanás, o inimigo da igreja, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. É sobre isso que a gente tem aprendido aqui domingo após domingo. E algo que a gente tem batido na tecla é que essa vida com abundância, essa vida plena, essa vida próspera, essa vida com nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo inteiro, tudo completo, ela está disponível para todos nós. No entanto, Deus espera que a gente possa corresponder às suas expectativas. Deus é um Deus que pede da sua igreja uma vida de obediência a Ele e a sua palavra. Já dizia o saudoso apóstolo dos carros, obediência gera bênção. E assim como obediência gera bênção, embora que nos dias de hoje não é tão comum a gente ouvir a palavra maldição na igreja, mas a palavra maldição, ela está na Bíblia. Nós jamais vamos usar microfone para liberar a palavra de maldição contra ninguém. Nós não podemos fazer isso. Mas a mesma Bíblia que fala lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz e obedecer, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É a mesma Bíblia que diz que se você atentamente ouvir a voz e não obedecer, o contrário pode nos sobrevir. Então Deus espera que a gente possa obedecer os seus princípios, para que então a gente possa realmente usufruir dessa vida com abundância. E nós temos aprendido aqui, domingo após domingo, princípios que foram criados por Deus para nos abençoar. Deus criou princípios para nos abençoar. E vamos lá, vamos ver se eu acho aqui o último princípio. O último princípio que a gente aprendeu aqui no domingo passado, foi domingo passado? Foi, né? Domingo passado, o princípio de número 29. Eu não vou contar para vocês quantos são, tá? Mas nós já passamos da metade. O princípio de número 29 foi: controle a sua fala, controle a sua boca. Então a gente aprendeu aqui que a nossa boca, ela pode causar muita destruição, mas se a gente aprender a controlar ela, a gente vai ser muito abençoado. Amém? A gente terminou o culto, cantando aquela música, Espírito, Espírito,
Espírito Santo de Deus, né? Vem controlar o meu falar, vem controlar o meu pensar, vem controlar o meu agir. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para controlar a nossa boca. Como é difícil, né? Hoje à tarde eu estava ajudando aqui a minha esposa a fazer uma faxina aqui, já estava tudo meio limpo, né? Mas só para dar uma varridinha assim, passar um paninho e tal. E aí ela faz assim, faz aquele outro, faz assim, faz desse jeito, né? E eu já estou acostumado a fazer do meu jeito. Aí quando a pessoa vem e diz, faz do meu jeito, eu disse, meu Deus, a gente já, o domínio próprio já quer virar demônio próprio, né? A paciência já está querendo ir embora, é terrível. Quando alguém começa a dizer para a gente fazer do outro jeito, né? A gente ali já manifesta o fruto do Espírito, né? E a gente às vezes a boca, né? Mas graças a Deus acho que eu me controlei, mais ou menos. Então o princípio de número 30 hoje, princípio de número 30, diga para esse irmão perfumado, dessa irmã, isso aí é a coisa que a pessoa mais odeia quando vem na igreja, né? Quando o pastor manda fazer alguma coisa, né? Mas diga para essa pessoa, exale, diga para ela, exale amor. Exale amor. Princípio do número 30. Falar para o noivo, né? Para o namorado que é para exalar amor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. A poesia, né? A mais linda poesia encontrada na Bíblia, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja ou não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O nosso Deus, na Bíblia, ele tem uma definição para Deus, né? A palavra de Deus diz lá em 1 João que Deus é amor. Então, exalar amor é exalar o próprio Deus em nós. É permitir que Deus haja através de nós. É fazer com que as pessoas possam ver que Deus está em nós. Quando eu exalo o perfume do amor, eu estou exalando a própria essência de Deus, porque Deus é amor. A palavra de Deus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 25 ao 28, Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 25 ao 28. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto de um texto que está lá em Gálatas, que fala que toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu pratico o amor, quando eu exalo o amor, eu estou cumprindo toda a lei, porque toda a lei, Jesus conseguiu pegar toda a lei da antiga aliança e resumir tudo numa palavra, numa frase praticamente: ame a Deus e ame o próximo. Quando eu amo a Deus e quando eu amo o próximo, eu cumpro toda a lei. Então, às vezes, os religiosos, né, e que Deus nos guarde da religiosidade, às vezes querem apresentar um compêndio de regras para a gente poder ser salvo.
Primeiro que ninguém é salvo guardando regras e cumprindo regras. Nós somos salvos somente pelo sacrifício de Jesus na cruz. Se não fosse o sacrifício de Jesus, nenhum de nós seria salvo. Deus espera que a gente possa cumprir princípios, mas cumprir princípios é diferente de guardar regras. Que Deus mais quer da igreja é que a gente viva o amor. Porque quando eu exalo o amor, eu cumpro toda a lei. Toda a lei se cumpre. Então, se algum dia você ficar na dúvida, será que eu estou agradando a Deus? Só faça uma pergunta para você mesmo. Eu estou amando? Só que esse amor, eu aprendi com Deus, que ele vai desde aquele momento que você vai lá botar a aguinha para o teu gatinho, para o teu cachorrinho, lá no potinho da água, trocar a água, colocar a raçãozinha do cachorro de manhã cedo, ou do gatinho, ali já começa o amor. Porque se você tem um passarinho em casa, tem um cachorrinho, tem um gatinho, e você deixa ele meio de lado, a gente já está pecando contra Deus. De vez em quando a minha esposa pega no meu pé, já desce banho na velhinha, tem que dar banho nela. Meu Deus do céu, faz um tempinho que eu não dou banho nela. Porque a minha cachorrinha é adotiva, né? A cachorrinha adotiva não é igual cachorro que você leva no pet, né? Quem pode, né? Nós levamos no pet quando precisa. E aí no mais a gente mesmo que dá jeito, né? Lá em casa, eu que dou banho, eu que dou comida, eu que faço tudo, né? Mas glórias a Deus pelo pet, quem pode leva no pet, né? Mas tem que cuidar. Tudo que Deus coloca na nossa mão, Deus te deu uma célula, Deus te deu vidas para cuidar, mas é só uma, é só duas. Cuida das duas. Porque se eu não cuidar das duas, por isso que hoje hoje acho eu que estou curado. Eu não me preocupo mais com multidão, não me preocupo mais com cadeira vazia na igreja, porque eu sei que quem dá o crescimento é Deus. Se eu não for fiel naquilo que tenho para cuidar, Deus não vai dar o crescimento, porque Deus não é idiota. Deus não é bobo. Agora, se eu for obediente ao princípio, cuida do pouco, ser obediente ao pouco, ser fiel no pouco, pode ter certeza, Ele vai nos colocar sobre o muito. Que quem faz tudo é Deus. Agora, eu preciso exalar amor no pouco. Eu preciso exalar amor dentro do cachorrinho e do gatinho. Eu tenho que amar tudo aquilo que Deus me dá. Na sequência daquele texto, Jesus disse, né? Faze isto e viverás. A maior arma do amor, a maior arma do maior líder de toda a história, que é Jesus, o maior líder que a história já viu, se chamava amor incondicional. Quando praticamos e estamos no amor, não fazemos acepção de pessoas. Não há discriminação entre rico, pobre, negro, branco, classe social. Jesus ama tudo e a todos. Não há diferença entre judeu, grego, evangélico, católico, gordo, magro, homossexual, heterossexual, bissexual. Todos são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e por isso merecem respeito e dignidade. Não importa se é baixinho, se é altinho, se é gordinho, se é magrinho, se é da minha cor, se é de outra cor, se é da minha raça, se é de outra raça, se é rico, se é pobre, se tem uma outra fé. Eu preciso amar tudo e todos e respeitar tudo e a todos. Esse é o amor de Deus, é o amor que abraça, que acolhe, que não discrimina ninguém, não despreza ninguém. Uma das coisas que eu mais aprendi pela dádiva de ter recebido da parte de Deus um filho especial, considerado especial, foi sobre a inclusão. O meu filho Levi, durante alguns anos, ele participava da APAI. E ali eu pude ver o trabalho que aquelas pessoas fazem, o trabalho lindo que aquelas pessoas fazem. Inclusive, sexta-feira agora, a APAI de São João Batista vai estar completando, acho que 40 anos, ou 42, e já é o terceiro ou quarto ano seguido que eu sou convidado para ministrar no culto ecumênico da APAI, do aniversário da APAI. Eu vou estar lá sexta-feira, se alguém quiser participar,
Sexta-feira, 19h30, na Pai de São João Batista. E a gente faz lá, junto com um diácono da Igreja Católica, comigo, e vai ter o Brian, né, que é líder do louvor aqui da Igreja Semear, aqui de Canarim. Então nós três, já há alguns anos seguidos, já a gente faz o culto ecumênico. E a Pai faz um trabalho maravilhoso de preparar essas crianças, essas pessoas consideradas especiais, para poder ser aceitas na sociedade. Porque a sociedade, ela é terrível. Né? Quando uma pessoa tem uma deficiência, quando a pessoa tem algum tipo de dificuldade, ela é excluída. Agora, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo, menos na igreja. Porque nós aqui seguimos ao líder do amor. Jesus é o maior exemplo do amor. Jesus amava prostitutas. Jesus amava ladrões. Jesus amava cobradores de impostos. Aqueles que eram discriminados até mesmo pelos religiosos, Jesus comia com eles. E os religiosos ficavam de boca aberta. Como que pode esse cara aí, que dizem que é o filho de Deus, estar comendo com prostitutas, comendo com ladrões e com cobradores de impostos? Quando Jesus se ofereceu para entrar na casa de Zaqueu, que era cobrador de impostos, as pessoas começaram a dizer: olha só, que vergonha, se esse cara aí fosse quem dizem que ele é, ele jamais entraria na casa de um cobrador de impostos, esse sem vergonha aí desse Zaqueu. As pessoas se escandalizavam com Jesus, porque Jesus não discriminava ninguém, Jesus não fazia acepção de pessoas, para ele não importava a classe social, não importava a raça, não importava ninguém, ele amava tudo e a todos. E como que pode alguém que diz que segue a Jesus ser diferente? Tratar alguém melhor por causa da sua posição social? Tratar alguém melhor por causa do dízimo? Ah, esse aqui dá o dízimo, então eu agora como pastor, eu vou tratar ele melhor. E aquele que não dá, esse aí, vou orar para Deus para ele sair da minha igreja. Já pensou? Vocês acham que não tem pastor assim? E tem muito. Que não está preocupado com a vida, está preocupado com o que ela pode dar. Mas Jesus ensina a amar. Amar a tudo e a todos, sem nenhum tipo de preconceito, porque todos merecem dignidade, amor e respeito. Posso ouvir um amém? Amém. Então diga para o seu irmão: exale amor, ame. Só que amar, irmão, só para encerrar esse ponto aqui de hoje, amar não é passar a mão na cabeça. Hoje está um ditado aí fora, né, que se alguém me repreender, se alguém me corrigir, se alguém tocar na minha ferida, a pessoa não me ama. Ele não me ama. Isso não é amor. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, aponta o dedo na feridinha, sim. Quem ama, fala a verdade. A palavra de Deus diz em Provérbios: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama não dá tapinha nas costas. Quem ama chega: pastor Alice, eu te amo muito, você é minha irmã, mas pastor Alice, ó, assim como a pastora Alice pode chegar para mim: pastor Cristo, eu te amo muito, mas ó, isso que você falou está errado, isso que você fez é muito feio. Vai doer? Dói na hora, mas depois passa. Porque isso é amar. Como que eu posso ver uma pessoa indo para o caminho mau? Eu vejo uma pessoa que está indo para o buraco, ela pode estar cavando a sua cova, e eu estou vendo e eu não faço nada. Vou deixar ela se enterrar? Vou deixar ela se quebrar primeiro, se arrebentar primeiro, se machucar, para depois dizer: ó, Briane, ó, cuidado. Isso é amor? Isso não é amor, irmãos. O amor, ele corrige, o amor aponta o caminho certo. Por mais que a pessoa não vai gostar. Só que, claro, para isso a gente pede a Deus sabedoria. Para isso a gente pede a Deus: Senhor, me ensina a hora certa de conversar com meu filho, me ensina a hora certa de conversar com a minha esposa, me ensina a hora certa de conversar com o meu pastor, me ensina a hora certa de conversar com o meu patrão, com o meu marido, porque tem uma hora que eu vou precisar ter uma conversa, olho no olho. Por que tem muitos casamentos que se acabam? Porque a mulher está com algumas coisas trancadas na garganta e ela não fala. E o marido está com algumas coisas trancadas na garganta e já passou alguns meses e veio mais uma segunda coisa e está ainda trancado na garganta e ele não fala. Vai chegar uma hora que vai dar um B.O.
Vai chegar uma hora que algum lado vai explodir. E quando explode, irmão, voa panela, voa cinto, voa cadeira, voa coisa. A pessoa fala, muda o tom de voz. E aí, dependendo do estrago, não tem mais volta. É assim que acontece os divórcios. Dependendo do estrago, não tem mais volta. Agora, se eu orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, mostrar o tempo certo, falar no tom de voz certo. A minha filha, de vez em quando Deus usa ela para me corrigir. Pai, tu está falando grosso. Mas como assim? Está falando grosso. E ela está certa, né? Tem que admitir, porque nós homens, a gente já tem um tom de voz, né, Nunes? Não é verdade? Nós já temos um tom de voz assim que é, né? O gaúcho então nem se fala, né, Milton? A gente já tem um tom de voz assim que, dependendo das coisas, conforme a gente levanta a voz, já parece até que está querendo assassinar todo mundo. Então a gente tem que controlar com o nosso tom de voz, né? A Bíblia não diz que Jesus era manso? A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra. Quem quer herdar a terra aí? Então, a mansa aí, meu irmão. Vamos aprender aí a falar manso. Então, mais um princípio, e depois a gente vai para a ceia. Vou passar só mais um princípio e depois a gente vai para a ceia. Não despreze os pequenos começos. Posso ouvir um amém? Amém? Não despreze os pequenos começos. Coloca ali para nós na tela, Jó, capítulo 8, versículo 7. Jó, versículo 8, capítulo 8, versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Quem pode dar um glória a Deus aí? Está muito fraco, aleluia! Aleluia! O nosso começo, irmãos, pode ser pequeno. O nosso princípio pode ser pequenininho. Meu Deus, eu estou com uma célula de 4 pessoas lá em São João, que já faz 3 anos, que é sempre os mesmos 4. É assim. Ser fiel um pouco. O teu princípio pode ser pequeno. Mas se você perseverar, aquilo que é pequeno hoje vai crescer extremamente. Amém. Glórias a Deus. Quantos aqui estão junto comigo? Vamos realizar o sonho do pastor Dalci. Nós vamos comprar aquele terreno que não foi comprado e nós vamos construir em nome de Jesus, né? Aleluia. Enquanto ele tiver cabelo na cabeça aí, Deus vai ver. Em nome de Jesus, nós vamos comprar esse terreno. A mãe já está dizendo qual que é o terreno. De preferência o da frente, ela está falando. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Começa dizendo, ó, quem despreza o dia das coisas pequenas? Irmão, pare de desprezar aquilo que é pequeno. Se eu desprezar aquilo que é pequeno, Deus nunca vai me dar nada grande. Deus nunca vai dar nada grande para quem despreza o que é pequeno. Quem não valoriza o pouco, quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Então eu preciso valorizar aquilo que é pequeno. Eu preciso ser grato naquilo que é pequeno. Aquilo que ninguém dá valor, eu preciso ser grato. Eu preciso valorizar. Quantos estão entendendo? Amém. Aleluia. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Às vezes nós estamos querendo ser grande. Às vezes eu quero ter uma empresa grande. Eu quero ter uma igreja grande. Eu quero ter um negócio grande. O ser humano tem mania de grandeza. Ele olha para a grama do vizinho, ele vê que a grama do vizinho é mais gorda. Meu Deus, eu também quero uma grama igual a essa. Mas ele não está valorizando nem o gramadinho da casa dele.
Não está valorizando lá o vasinho de flor que ele tem na casa dele. Então eu preciso ser fiel, eu preciso ser grato, eu preciso valorizar tudo aquilo que Deus me dá para cuidar. Eu abri um negócio, Deus me deu 10 clientes, eu vou tratar aqueles 10 clientes como fossem os melhores clientes do planeta. E se eu tratar aqueles 10 clientes como os melhores do planeta, Deus vai me dar 15. E se eu cuidar bem desses 15, Deus vai me dar 20. Assim que funciona para um cristão. E se eu cuidar dos 20, Deus vai me dar 40. E Deus, ele vai analisando. Deus, ele nos supervisiona. Deus, ali diz naquele texto de Zacarias, né? Volta lá em Zacarias, Liane. Zacarias 4:10. Zacarias 4:10, né? O que diz aqui, ó? Os 7 olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Isso aí é uma metáfora, né? Para quem não sabe, porque como assim Deus tem 7 olhos? Não, isso aqui fala da onisciência de Deus. A Bíblia é cheia de metáforas, né? De linguagem, figura de linguagem. Os 7 olhos representam que Deus, ele enxerga tudo, ele vê tudo, ele é onisciente. E como ele é onisciente, ele vê tudo que a gente faz. Ele sabe se eu estou sendo fiel no pouco. Ele sabe se eu estou valorizando aquilo que ele já me deu. Deus não é bobo. Ele está vendo tudo. E quando ele vê que eu estou sendo fiel no pouco, quando ele vê que eu não estou desprezando um pouco, mas eu estou valorizando aquele pouco, aí ele começa a me dar um pouquinho mais. Quando algo cresce, um negócio cresce muito rápido, da noite para o dia, você vê que hoje tem jovens que montam uma empresa no dia, no outro dia a empresa dele já está faturando milhões. Meu irmão, tome cuidado, porque nem sempre é Deus que está abençoando. Quando é Deus no negócio, não estou dizendo que a pessoa não pode montar um negócio e crescer rápido, isso não é proibido, né? Mas geralmente quando isso acontece é muito perigoso. Porque eu estou com meus 50 aninhos, eu tenho visto que tudo aquilo que Deus quer nos dar na mão, primeiro Ele vai construir uma base sólida. Casa precisa ser firmada na rocha. Primeiro Deus começa a nos dar fundamentos para a gente ser edificado na rocha, como família, como ministério, como negócio, como empresa. E quando aquele negócio, aquela empresa, aquela igreja está sendo firmada na rocha, a coisa tem uma sustentação e Deus começa a dar. Deus começa a abençoar. E aquela casa nunca vai cair. Por quê? Porque ela está sendo firmada na rocha. Agora, que perigo você crescer da noite para o dia firmado na areia. Assim como cresceu muito rápido, ali na frente o tombo pode ser muito grande. Então, feliz aquele que cresce devagarzinho. Como diz lá em Nova Trento, de pian pian se va lontano, forte se va la morte. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Como dizia o missionário R.R. Soares, né? E para Jesus, uma linda salva de palmas. Aleluia. Amados, vamos então celebrar a ceia do Senhor. Vamos parar por aqui. Hoje eu vou deixar só 2 princípios, né? De pian piano, em italiano, significa devagarzinho. De pian piano se vai lutando, devagarzinho se vai longe, forte se vai da morte. Precisa traduzir? Muito rápido. Você já viu, você que tem um marido que gosta de botar o pé no acelerador meio fundo? Para ele que tem placa de trânsito, hein? Cuidado com a velocidade. A maioria das pessoas que se vão acidente de trânsito, né, antes da hora, geralmente está meio acelerado. É difícil, é muito raro você ver acidente de trânsito quando a pessoa está andando devagarzinho, né? Geralmente, quando tem um acidente de trânsito na região, na cidade, no país, geralmente a pessoa está com o pé no acelerador, né? Então a velocidade ela é perigosa. Por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, não é nem para correr e nem para rastejar, né? É para marchar. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Dá mais uma salva de palmas para Jesus aí. Aleluia.
Então vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem a gente continua, né? A gente vai falar sobre o princípio: cuide de você mesmo. Cuide de você mesmo. A gente vai aprender sobre a importância de cuidar da nossa saúde física, nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Ninguém está autorizado a cuidar de ninguém sem primeiro cuidar de você mesmo. Às vezes a gente quer cuidar dos outros, mas primeiro eu preciso aprender a cuidar de mim mesmo. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo. E quem não cuida do templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus vai destruir essa pessoa. Então eu preciso cuidar. Atividade física, boa alimentação, água, sono. Isso é assunto para o próximo domingo. Gostou já? Vai? Já entra na academia essa semana para não levar pancada do pastor no domingo que vem. Já vem com o dever de casa feito. Entra na academia, começa a fazer uma caminhada. Não tem dinheiro para pagar a academia. Vai andar a pé. Faz que nem o pastor. Hoje andei 7 minutinhos, mas andei. Né? 7 minutinhos hoje, 10 minutinhos amanhã, 20 minutinhos, melhor que nada. O importante é sair da preguiça e da obesidade. Obesidade não, como é que é o nome? Quando a pessoa não faz exercício? Sedentarismo, né? É isso aí. Então vamos ficar de pé? Não, eu vou ler mais um versículo aqui, só o texto da ceia, né? Aí depois você fica de pé. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Coríntios 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Jesus, na noite em que foi traído, Ele pega um pedaço de pão e Ele levanta aquele pão para os seus apóstolos. Vou estragar a decoração da pastora Patrícia aqui. E Ele levanta aquele pedaço de pão e Ele declara: esse pão representa o meu corpo, que vai ser moído, que vai ser esmagado na cruz do Calvário, para a remissão dos pecados de toda a humanidade. E depois Jesus pega um cálice do suco da videira, né? Ele pega um cálice do suco da vide e Ele declara: esse suco representa o meu sangue, que vai ser derramado por todos vocês. Todas as vezes que vocês comerem desse pão e beber desse cálice, vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. Jesus ordenou, nós ensinamos que a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, ela é uma ordenança de Jesus. Jesus pediu que fosse feito. E se Jesus pediu que fosse feito, nós devemos fazer. Porque sempre que nós comemos do pão, e sempre que nós bebemos do suco da vide, nós estamos recordando o sacrifício de Jesus. A igreja de Atos dos Apóstolos, conforme está escrito em Atos, no capítulo de número 1, o pastor da igreja quadrangular, ontem à noite aqui no culto da unidade, aqui no centro de Canelinha, ele citou esse texto, né? A igreja de Atos, a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. A igreja primitiva, ela celebrava a ceia continuamente. Eles partiam o pão nas casas. Eles comiam no pão com alegria e singeleza de coração. Eles celebravam a morte de Jesus.
E eu acredito que também celebravam a ressurreição de Jesus. E eu imagino que era uma igreja tão contagiante, era uma igreja tão apaixonada, é uma igreja que diz que ela louvava a Deus e caía na graça. E porque era uma igreja que louvava e caía na graça, o Senhor todos os dias ia acrescentando as almas. Quando nós nos tornarmos essa igreja apaixonada, essa igreja que reparte o pão, essa igreja que louva, essa igreja que come junto com alegria de coração, pode crer, o Senhor vai acrescentar, e vai acrescentar, e vai acrescentar, até o que diga que não tem mais espaço nessa igreja, e a gente precisa ir para um lugar maior. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé, aleluia. Deus está nesse lugar, amém. Pedi para os pastores, né? O pastor Daci, pastora Vina, está nos ajudando, né? Com o pão e com o suco. Como já tem sido ensinado aqui pelos meus pais, quem pode participar da ceia? Já foi ministrado aqui. A ceia, ela é inclusiva, assim como o amor de Deus é inclusivo. A ceia é para todos, todos são convidados para a ceia. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você é convidado. Se eu pequei, o que eu faço? A Bíblia diz, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa semana eu preguei lá no Desafio Jovem, lá em Nova Trento. Toda a primeira quinta-feira do mês, eu prego lá na casa de dependentes químicos, né, lá no Desafio Jovem. E eu estava ensinando para eles. Na antiga aliança, está escrito, né, no livro de Jeremias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Só que agora na nova aliança, o sangue de Jesus está sobre a minha vida 24 horas por dia. Eu não preciso esperar até amanhã de manhã para a misericórdia de Deus se renovar. Se eu cometer um pecado aqui e agora, eu confesso esse pecado e eu já recebo o perdão instantaneamente. Eu já sou perdoado instantaneamente, eu não preciso esperar até amanhã de manhã. Mas estou entendendo? Eu estou numa nova aliança, uma aliança superior à velha. Agora o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E se andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu só preciso andar na luz. E automaticamente o sangue dele vai me purificando. Todos os dias. Amém? Então todos são convidados a celebrar a ceia. E nós vamos fazer isso agora. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo alto preço que o Senhor pagou ali na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu corpo que foi munido pelas nossas transgressões. Obrigado pelo teu sangue que foi derramado pelos nossos pecados, Pai. Tua palavra diz que não há um justo sequer. Todos pecaram, Senhor.
mas graças a Ti que decidiu escolher a cruz em nosso lugar, decidiu se sacrificar naquela cruz por nossos pecados. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por ter morrido em nosso lugar. Muito obrigado por ter pagado esse preço. Muito obrigado por ter derramado todo o teu sangue, Senhor, que nos dá acesso hoje à presença do Pai. Oh, agradeça a Deus pelo corpo que foi moído, e coma do pão, e agradeça a Deus pelo sangue derramado e beba do cálice. Você pode trocar o cálice com seu irmão também, se você preferir. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Nós vamos nos despedindo, desejando que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas, né? Dar um aperto de mão bem forte aí e desejar a Ele uma semana abençoada, uma semana vitoriosa no amor de Cristo Jesus. Deus abençoe. Amanhã nós temos célula de homens ali na casa do irmão Nunes. Quarta-feira, nossa escola de fundamentos aqui na igreja. Retomamos. E uma semana de bênção.